começou as eleições, ali o final das eleições. Foi uma eleição muito conturbada, né? O processo eleitoral em si, quando você via proibições, Bolsonaro não pode fazer aquilo, mas o Lula pode. Bolsonaro não pode vincular a imagem do Lula a Nicolás Maduro, sendo que o próprio Lula se declarava amigo íntimo de Nicolás Maduro, mas não podia. Bolsonaro não pode fazer live na Alvorada, não pode fazer live, e começou aquelas proibições. E ali já foi um processo eleitoral muito, muito conturbado. E toda pessoa que se interessava por política, que minimamente, já entendia que ali havia, sim, uma perseguição ali contra a direita. E aí, ao findar daquele processo eleitoral, ao findar das eleições, saiu a votação, saiu o resultado da eleição, onde Lula era, segundo eles, o presidente eleito. Mas você conversava com inúmeras pessoas, você não via um eleitor do Lula. Mas tudo bem, nós não podemos nem falar sobre isso. E ali começou. Foi final de outubro, finalzinho de outubro a novembro. Começamos a nos reunir no QG de Campinas, no quartel, lá em frente ao quartel de Campinas. E o primeiro dia tinha pouquinhas pessoas, no segundo dia aquilo já ferveu de muita, muita gente. E ali nós queríamos sentir o que as pessoas estavam sentindo, porque havia em nós um descontentamento muito grande. Você também estava lá? Eu, a minha família, meus filhos, nós estávamos lá, nós acompanhamos tudo isso de perto. A Débora, ela mora em Paulínia, e ela vinha de Paulínia a Campinas todos os dias para o QG, e ali nós começamos a conversar com as pessoas. Passamos 60 dias ali no QG. Nós conversávamos com todo tipo de gente, pessoas idosas, pessoas novas, e era unânime. Gente, o que está acontecendo? Por que eles não disponibilizam o código-fonte para que realmente nós tenhamos certeza desse processo eleitoral que foi legítimo? Esse era o descontentamento das pessoas. Elas queriam ter certeza que aquele processo eleitoral correu de forma clara, né? Realmente, se ali, naquele momento, houvesse realmente a entrega do código-fonte, não, realmente o presidente Lula foi eleito de forma democrática, recebeu aí seus 51% dos votos, ok, ali terminaria. Mas ali naquele final de dezembro, a comecinho de janeiro, começaram a falar o seguinte: gente, vamos para Brasília, está acontecendo, o mesmo que está acontecendo aqui no QG de Campinas, está acontecendo no QG de Brasília. Vai haver, no dia 8 de janeiro, uma grande manifestação. E, Diego, eu gostaria de dizer aqui que, com 60 dias de manifestação ali em frente ao QG de Campinas, eu não vi um quebra-quebra, eu não vi briga, eu não vi ninguém roubando o celular, muito pelo contrário, as pessoas se ajudavam. Olha, gente, está faltando água aqui, todo mundo tirava do bolso, vamos comprar água, vamos mesmo, né? Então, tudo muito pacífico. E a informação que nós tínhamos era exatamente essa, que as manifestações lá no QG, que também já tinham praticamente mais de 60 dias, tinham o mesmo perfil. Todo mundo se ajudava, totalmente pacífica. E a Débora comentou: gente, eu quero ir nessa manifestação do dia 8 de janeiro. A ideia é que o pessoal vai sair do QG, vai até os prédios, a esplanada, e lá eles vão acampar lá, nós vamos fazer um movimento. Tá bom, eu ia com ela. Lembrando que 100% pacífico. 100% pacífica, não tinha, como eu falei pra você, não vi briga, não vi quebra-quebra, nada. Vamos lá, vamos. E ali nós nos organizamos. Vai acontecer? Vai acontecer, então vamos. Me organizei para ir nos 45 minutos do segundo tempo, estava tudo certo para eu ir, por uma questão de agenda de trabalho. Eu não consegui fazer uma troca de um plantão, porque eu sou técnica de enfermagem, e eu não consegui fazer uma troca de plantão naquele momento. Então eu falei: olha, como eu não tenho certeza se a gente volta na segunda-feira, eu não vou conseguir ir, porque eu não vou faltar do trabalho. Ou seja, era um bate e volta. Era um bate e volta. Nós iríamos fazer nessa manifestação no domingo, no dia 8, e na segunda-feira a previsão era para voltar. Ok. Ela falou: eu não tenho certeza, porque eu não sei como que vai ser essa questão do retorno, né? Se a gente vai conseguir passagem, porque nós íamos de ônibus, vamos conseguir passagem e tal. Falei: então eu não vou. Ela falou: eu falei: não vai não. Ela: não, eu vou sim. Já tá tudo programado, eu já comprei minha passagem, eu vou. Falei: então vai com Deus. Ônibus normal de rodoviária e tal? Não, foi um ônibus que saiu de uma praça lá de Campinas. Já com todos os... Sim, levei ela até o ônibus, ainda conversei ainda com o motor e falei: olha, toma cuidado com ela tá indo sozinha. Ele: não tem problema. Os filhos dela com tá tudo. O Rafa tinha 5 anos, o menor, e o Caio César estava com 8 anos. Mas tudo conversado com o marido. Não, eu não vou, eu vou ficar com as crianças, vai você. E tava tudo ajustado, tudo certo. E aí a Débora então foi. Aí no domingo houve todo aquele quebra-quebra. Não esperávamos aquilo, não entendemos, na verdade. Quando eu via na televisão
o que estava acontecendo com o 8 de janeiro, e estavam vinculando tudo aquilo às mesmas pessoas que estavam no QG, eu falei, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada, porque o perfil dessas pessoas não é o perfil das pessoas dos QGs. Não é. Porque pelo QG de Campinas eu tinha toda a certeza de quem eram essas pessoas. Eram pessoas de direita, pessoas ordeiras. Não tinha, como eu falei para você, não teve quebra-quebra, não teve absolutamente nem nada de errado. E aí você vê um perfil de pessoas totalmente diferentes. Você vê um quebra-quebra, você vê uma desordem. E aí, a Débora me contando, né, já depois passado o 8 de janeiro, ela me falando, Cláudia, foi tudo muito estranho, foi tudo muito, muito diferente de tudo que nós vemos aqui. Porque quando eu cheguei, eu não entrei, ela não entrou nos prédios públicos, ela ficou ali na praça, onde tem a estátua. Os três E ela falou, poderes. quando eu cheguei lá, já tinha um clima diferente, havia alguma coisa diferente, porque tinha muitos policiais, já estavam jogando o Bomba de gás, gás lacrimogêneo. o gás, aquilo tinha muitos idosos passando mal. Eu lembro que por várias vezes eu pegava nas mãos do idoso, tentava sentar, ajudar eles, porque eles não conseguiam respirar. Ela falou, e naquele momento, realmente assustada, eu encostei, eu estava ali perto da estátua. E naquele momento na estátua, eu ali parada, uma pessoa, ela estava já com esse gloss na mão, ela já estava começando a escrita. E essa pessoa então pega e fala para Débora, ele fala, era um homem, ele fala, eu não tenho uma letra muito bonita, você não faz para mim? Você não termina a escrita? Ela falou, eu não pensei, eu não pensei. Eu simplesmente peguei aquele batom e terminei, fiz sim a escrita. Quando eu terminei, ela falou, foi tão, eu acho que inocente da minha parte, aquele ato que eu realmente não pensei, eu passei o gloss na mão, passei, tanto é que viralizou exatamente essa foto dela, eu passei o gloss, o batom, no meu rosto, como se aquilo fosse uma vitória naquele momento. Não sei, não raciocinei, não parei para pensar naquele ato. E aí ela falou, e terminou aquilo, começou helicópteros rodando naquele momento, jogando balas de borracha, muitas pessoas se ferindo, se machucando. Ela falou, eu fiquei apavorada. Vim embora, voltei para o QG, e lá a distância de Brasília, do QG, aonde é a Praça dos Três Poderes, não sei se você conhece, é longe. E ela voltou. E ela voltou para o QG, e ali ela ficou até, ai, perdão, o momento, até o momento de retornar, de conseguir um Uber, vir para a rodoviária e voltar para Campinas. E na madrugada em que ela estava voltando de Campinas, aquela foto dela com a escrita, ela abaixada fazendo a escrita, viralizou. É como se tivesse um jornalista, alguém já ali estrategicamente pronto para fazer aquela foto. Naquele momento ela se torna criminosa. Criminosa. Naquele momento, a Débora passa de uma pessoa comum, mãe trabalhadora cristã, para, segundo as falas da imprensa, uma golpista, uma terrorista. E ali começa a nossa luta. No dia 17, ela estava com 36 anos. Aí vamos fazer um parênteses. Quantas vezes ela já foi presa? Nenhuma. Como eu falei para você, nem multa de trânsito a Débora tinha. Uma menina, Débora trabalha. Quantos BO na polícia ela tinha? Nada. Débora trabalha desde os 14 anos de idade. Mas considerada terrorista. Terrorista. Para a imprensa, para a grande mídia, é a terrorista, a golpista, a faccionada, sei lá, tantos golpes colocaram, foram 5, né? E condenadas a 5 crimes. E aí começa a nossa luta, a luta da família da Débora Rodrigues. Não, mas calma, deixa eu só pegar então. Ela voltando. Aí ela voltou para Campinas. Na madrugada eu conversei com ela, eu falei, Débora, o que aconteceu, minha irmã? As fotos já estavam rodando. Porque eu já tinha recebido, eu comecei a entrar nos sites, tudo. E aí eu falei, o que aconteceu? Tem uma foto sua que viralizou aqui. O que aconteceu? Ela, da escrita, né? Eu falei, Ali ela começou a chorar, ela teve dimensão do erro, do problema em que ela estava inserida naquele momento. E aí ela chegou, eu recebi ela na rodoviária, tentei acalmar. Passou aquela semana, ela muito chorosa, muito arrependida do que havia feito. Ela, Cláudia, como que eu fiz isso? Eu falei, calor das emoções faz com que a gente realmente faça coisas que não paramos para pensar, não paramos para racionalizar exatamente, né, a situação. E aí, naquela semana, nós procuramos um advogado para ver
Porque ela falou, não, eu preciso procurar, eu preciso me entregar, eu preciso ver o que Ela que... já estava como procurada? Não, Não. nada disso. Mas Ah, o tá. senso de responsabilidade dela Ah, fazia com que ela falou, não, eu vou na delegacia, eu vou procurar saber o que que eu preciso fazer para me redimir diante disso. E aí nós procuramos um advogado, e a princípio o advogado falou, não, calma, Débora, calma, você não vai ser presa, porque ninguém nesse país nunca foi preso por uma pichação. oh, Ele falou, nunca. Aí ele deu até o exemplo, ele falou, olha, tem um exemplo aqui da estátua do Borba Gato, que foi, né, tocaram fogo e... Olha aí, a pessoa está respondendo em liberdade, pagou com cesta básica, pagou com serviço comunitário. Então, é o que vai acontecer com você. Você me garante que você não entrou em nenhum... Eu garanto, eu não saí de perto daquela estátua e dali eu já retornei. Ele, então, fica tranquilo. E ali, durante aquela semana, durante aqueles dias que antecedeu a prisão dela, eu não digo que nós ficamos tranquilos, porque não houve tranquilidade. Até mesmo pela forma como a imprensa vinculava aquela notícia, né? que Parece que não covarde. tinha outro Isso que eu assunto, ia né? falar. E ali, mas nós estávamos cientes de que ela não seria presa, porque não havia crime para uma prisão. Tá. Mas aí, quando foi no dia 17 de março de 2023, a Débora foi acordada com a Polícia Federal batendo no portão dela. Ela estava dormindo ainda, 6 horas da manhã. A Polícia Federal com mandado de prisão, com busca e apreensão, e acordou os filhos dela, a Polícia Federal armada, foi tirando todo mundo da cama, deu para ela 5 minutos para ela se trocar, porque ela estava presa, tinha uma ordem de prisão para ela naquele momento. E ali eu falo que começa o nosso inferno na Terra. Ou seja, tratamento de De terrorismo. criminoso, de criminoso. Ela não foi poupada, Diego, Sim. absolutamente de nada. Tipo, ó, pô, tem aqui, vamos lá, você vai ter que ir lá. Não, é pé na ela não porta foi e bora. Exatamente, vamos pro Camburão, vamos pro Camburão. Débora vai algemada, Débora vai algemada. Débora foi transferida, nesse período aí de 2 anos de prisão, foi transferida para outros presídios, algemada, com todo o rigor que a lei tinha. Ela cumpriu. E não foi fácil. As crianças naquele momento sofreram muito, muito. Minha mãe entrou em depressão. Imagina. Imagina você dar uma notícia para uma mãe que seu filho foi preso e vai permanecer preso por tempo indeterminado, porque nós não tínhamos certeza de mais nada a partir daquela prisão. Sim. E aí minha mãe entrou no processo de depressão, as crianças, como falar para as crianças que a mãe não voltaria para casa? Porque a Débora se despediu, não, filho, a mamãe vai para a delegacia, a mamãe vai explicar o que aconteceu e a mamãe vai voltar. Sim. Essa era a promessa da Débora para os filhos. E aí passa um dia, 2, uma semana, um mês, um ano, No e momento essa da mãe não prisão, volta. como que é pra vocês, da família? Porque eu lembro que foi vinculado, Sim. não sei se mundial, mas talvez até, sei lá, né? A nível internacional, mas como que foi pra vocês, a família, isso aí? A princípio parecia que era uma mentira, Diego. Sim. A Porque princípio, é até meio difícil de a acreditar. princípio parecia que era uma... Não, estão me contando uma história, não é verdade. Mas quando eu me deparei com a Débora ali na delegacia, na sede da Polícia Federal de Campinas, e eu vi que nem chegar perto da Débora eu poderia mais, ali parece que a ficha caiu. Ela só me olha de longe, faz um aceno, entrega a aliança para o policial entregar na minha mão. E ali chorando, ela fala, Clau, cuida dos meus filhos. E ali é onde eu falo, ali o meu mundo caiu, porque ali caiu a ficha de que realmente ela não voltaria, nem tão cedo. E ali você começa a entender o tamanho da injustiça, o tamanho do processo que você vai passar para trazer a sua irmã de volta, para trazer ela para o lar dela, para os filhos. E ali chegar na casa dela e explicar para os filhos que ela não voltaria e que a vida precisaria continuar daquelas crianças. Então foi um processo muito doloroso, E o foi um marido dela? processo muito difícil. Ele, coitado, ele não, o Newton é uma pessoa muito calma, muito tranquila. E ele também, assim como nós, ele acreditava que Sim. aquilo Mal entendido. era um mal Sim. entendido, né? Não, filho, a mãe vai voltar, daqui a pouco a mãe tá aí. E aí foi passando o tempo, a ficha dele também foi caindo. Ele ficou mal por um tempo, mas ele entendeu que naquele momento era o momento de ser forte, porque as crianças precisavam muito daquele pai presente. Né? Eles tinham, foi um momento onde a nossa família precisou ser muito forte, se unir muito para dar total apoio para as crianças, né? Então eu falo que foi uma união de pensamento, para que a gente pudesse dar todo o suporte que aquelas crianças precisavam. Quando vai passando a semana ali, ela continua presa. Qual que é o sentimento da família? Revolta.
Recursos de advogado, etc. Revolta, revolta total. Eu tinha uma vontade tão grande de gritar para o mundo, sabe? Tudo que estava acontecendo, de falar para as pessoas, gente, por que esse país não se revolta contra isso? Nós temos Isso. pessoas inocentes presas. E o que está acontecendo? Todo mundo está indo, vindo, a vida está continuando, mas existem pessoas presas. Gente, vamos nos unir, aí você vê que a vida de cada um começa. Segue. E a Isso. sua vida fica parada, e a vida das crianças estavam parada. E ali me deu um sentimento de revolta, me trouxe um sentimento de. Sabe quando você está de mãos atadas, que você não consegue Sei. fazer nada? Você fala, e agora o que eu vou fazer com isso? Eu estava assim, a família inteira estava incrédula de tudo que estava acontecendo. Quando ela vai presa, ela vai pra base de Campinas, da Federal. Ela foi para a sede da Polícia Federal, Isso. da sede da Polícia Federal, ela foi para a delegacia de Paulínia e aí no dia seguinte ela foi para o presídio de Mogi Guaçu. Do presídio de Mogi Guaçu, ela foi, uma semana depois, ela foi transferida, né, de Rio Claro ela foi para Tremembé. Tremembé ela volta para Rio Claro e finaliza ali os dias de prisão dela. 2 anos e 1 mês. Ah, você matou? Não. Você é do tráfico? Também Não. não. Você matou alguém? O que você fez? Sou MEI, eu tenho uma pequena empresa, eu sou cabeleireira, eu gero renda, eu trabalho, eu tenho filho, Mas família. fala, mas o que você tá Mas o que você fazendo está aqui? fazendo É. aqui? Ah, então, eu estou presa por um crime de opinião. Mas isso existe? No Brasil existe. Você pode ser preso hoje por crime de opinião, por você discordar do presidente, de pautas, de um governo, de uma ideia. Hoje, isso é real no nosso país. Tanto é real que mais de 1.200 pessoas foram presas no 8 de janeiro. Inclusive, há pessoas, acredito que está em torno de ainda umas 200 pessoas Ainda presas. tem umas Ainda 200? tem mais ou menos umas 200 pessoas presas pelo 8 de janeiro. Como que é, se quiser falar, óbvio, né? Como que é a vida da família hoje, pós isso aí? Hoje nós pisamos em ovos, a verdade é essa. Tá. Por mais que fala, não, você é forte, Cláudia. Sim, eu sou forte. Como eu falei, eu tinha a escolha de realmente me isentar dessa situação, não vou falar nada, mas eu escolhi ser a voz da Débora, ser a voz de algumas pessoas, de pessoas do 8 de janeiro e Sim. contar a história pela visão da família, a visão das famílias. Então, hoje, quando você tem contato com as famílias do 8 de janeiro, todos empobrecidos porque tiveram que pagar advogado, tiveram que vender casas, carros, famílias que tiveram contas bloqueadas, teve famílias de caminhoneiro, de empresários que tiveram as contas bloqueadas, esposa e marido tiveram contas bloqueadas. Tem uma família em Campinas, uma família que 6 dessa família estão presos. Ainda está, cara. Estão presos, estão respondendo, alguns já respondem em liberdade, outros continuam presos, continuam no cárcere. Entendeu? Todos com problemas psicológicos, problemas de saúde mesmo, todos financeiramente destruídos Imagina. e psicologicamente nem se fala. Nunca mais, depois de uma prisão como essa, de um processo de injustiça, você viver um processo de injustiça como esse, nunca mais você será o mesmo. É. Nunca mais. Como que é a vida dela hoje? A Débora hoje é uma menina, Débora está com 40 anos, tornozelada, Sim. dentro de casa. Se precisar ir ao médico, ela precisa pedir clemência para o ministro Alexandre de Moraes, porque ela precisa por uma consulta, ela precisa para um atendimento num pronto-socorro. Ela está limitada ao portão da casa dela, de dentro da casa dela ao portão. Ela não pode Sim. sair, assim como também ela não pode receber pessoas na casa dela. Ela não pode trabalhar. Ela não pode trabalhar. Sendo que a Débora sempre trabalhou. E a renda dela era a composição que faltava para que a família tivesse uma qualidade de vida melhor, os filhos Melhor, dela sim. tivessem uma qualidade de vida melhor. Hoje o Nilton está com essa carga sozinho, de ter que trabalhar para sustentar a família, porque a Débora não pode cooperar com essa renda, ela não pode trabalhar para ajudar a família dela. E a Débora, o caso dela, para você ter noção, ela já era para estar progredindo de regime. Já está Sim. no semiaberto, podendo trabalhar, podendo conversar com pessoas, ter uma vida basicamente normal, Sim. né? Mas ainda assim, o ministro até hoje está ignorando o processo da Débora, de mudança de regime dela. Já tem aí quase 1 ano que ela já poderia estar progredindo, que ela poderia ter progredido de regime. E, infelizmente, isso não acontece no caso da Débora.